Maravilha, glória a Deus. Construindo um casamento sexualmente feliz. Construindo um casamento sexualmente feliz. A Bíblia é muito rica quando fala sobre a vida íntima do casal. Cantares capítulo 7, do verso 9 ao verso 12, diz assim: e os seus beijos são como vinho delicioso. Eu sou do meu amado e ele me quer. Venha, querido, vamos para o campo. Vamos passar as noites nas plantações de uvas. Vamos levantar cedo e olhar as parreiras para ver se elas já começaram a brotar. Veremos se as flores estão se abrindo e se as romanzeiras já estão em flor. Ali eu lhe darei o meu amor. Ali eu lhe darei o meu amor. A insatisfação sexual é um indicador sensível de que o plano de Deus para o casamento está desalinhado. O sexo é a parte fisiológica e a sexualidade é a parte psíquica. De modo mais amplo, a sexualidade é a dimensão da nossa personalidade ativada pelo sexo. 12 verdades que todo casal precisa saber sobre sexo. Primeiro, o sexo é um presente de Deus. O sexo é um presente de Deus. A Bíblia fala com uma beleza muito interessante sobre sexo. Provérbios 5, a palavra do Senhor diz assim: abençoada seja a sua fonte de águas refrescantes. Alegre-se com a sua esposa e companheira desde jovem, que é amável como um anjo, linda como uma flor. Nunca deixe de se deleitar em seu corpo. A Bíblia fala de uma forma bela quando se trata de sexo e sexualidade. Algumas pessoas ainda não conseguiram se libertar de ensinamentos errados dentro da sua própria casa quando se fala em sexo. A maneira como você foi educado, a maneira como você foi educada, é a forma como você enxerga o sexo dentro do casamento. A maneira como você foi educado, como você foi educada. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui foram ensinados em casa sobre sexo? O seu pai conversava com você sobre isso? Sua mãe conversava com você sobre isso? Levante a mão. Quem em casa os pais conversavam sobre isso? Levante a mão, por favor. Temos aí mais ou menos umas 10 pessoas. Todos os outros que não levantaram as mãos aprenderam aonde sobre sexo? Se vocês não aprenderam em casa, aprenderam aonde? Aonde? Aprenderam na escola? Na minha época a escola não falava muito disso. Aprenderam na rua? Aonde é que vocês aprenderam sobre sexo? Qual é o melhor lugar para se aprender sobre sexo? Na escola? Não. Infelizmente hoje, na escola, os professores estão ensinando de uma forma errada, principalmente quando vem a orientação do governo descomprometido com os princípios da palavra, com a cultura do reino de Deus, descomprometidos. Hoje há uma grande preocupação dos deputados evangélicos para barrar alguns projetos de lei que têm a ver com os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças na escola, porque eles estão querendo distribuir na escola um tipo de cartilha que, na área da sexualidade, que quando eu ouvi e vi, eu fiquei pasmo, fiquei assustado. Então hoje a escola não é o melhor lugar para se aprender sobre sexo. O melhor lugar
para se aprender sobre sexo de forma saudável é na família, é em casa ou na igreja. Isso é muito importante. A maneira como nós fomos educados é como nós enxergamos o sexo. Eis a razão porque muitas pessoas não conseguem ver o sexo como um presente de Deus, como um dom divino, como uma bênção. Nunca acha, olha como a Bíblia continua falando, nunca ache que o amor está garantido para sempre, mas conquiste a mesma mulher todos os dias. Quanto tempo deveria durar a lua de mel de um jovem casal judeu? Olha só, Deuteronômio 24:5. Um homem que tenha casado há pouco tempo ficará livre por 1 ano do serviço militar e de qualquer outro serviço público. Ele tem o direito de ficar em casa 1 ano, fazendo com que a sua esposa se sinta feliz. A festa de casamento de um casal judeu durava 7 dias e a lua de mel durava 1 ano, gente. Já pensou? Jovem recém-casado, não mande para o trabalho, não mande para o serviço militar, por 1 ano ficará em casa com a mulher que tomou como esposa, fazendo-a feliz. A segunda verdade é que Deus planejou o sexo para ser muito mais do que uma relação sexual. Olha como é que termina esse texto: ali eu lhe darei o meu amor. Repete comigo: ali eu lhe darei o meu amor. Ela está sugerindo um encontro sexual debaixo de uma parreira. E ela diz: ali eu lhe darei o meu amor. O sexo muda o coração, produz um coro de louvor, maravilha e alegria. O sexo não é apenas um incidente no casamento, embora tenha sido criado para ser o cerne da intimidade. O sexo é a música do matrimônio. A terceira verdade que todos precisamos saber sobre sexo é que o sexo é um indicador que reflete a saúde geral do casamento. Se a relação sexual com o seu cônjuge não é tudo o que você esperava, o problema não é a relação sexual, mas o relacionamento. A morte do amor é sempre a consequência de um assassinato cometido pela negligência. Não há sexualidade satisfatória em um ambiente cotidiano com problemas. Não há sexualidade satisfatória em um ambiente cotidiano com problemas. Como um sismógrafo sensível, a atividade sexual registra a qualidade do clima que reina entre o casal. O sexo tem valor de linguagem. O sexo tem valor de linguagem. Ou seja, a maneira como o casal está se relacionando é um indicador como vai o relacionamento. Eis a razão porque sempre digo que o sexo é o termômetro do casamento. As tensões passam ao plano sexual porque ele é o único de nossos impulsos que se situa no encontro do biológico, do psicológico, do espiritual e do social. Somos em nossa sexualidade como somos em nossa vida. O sintoma sexual, em consequência disso, tem valor de linguagem. Ele nos ajuda a dizer ao outro o quanto estamos insatisfeitos com a vida a dois. O sintoma sexual, seja ele qual for, é a expressão de agressividade, de ressentimento. Se não estamos juntos é porque rejeitamos alguma coisa em nosso cônjuge, ou muitas vezes em uma outra pessoa no qual faz ou nos fez mal. O sexo por si só não pode aquecer um casamento gelado. O sexo por si só não pode aquecer o casamento gelado. Agora é interessante, eu gosto sempre de usar 2 figuras, que é a conta bancária emocional. Todos nós temos uma conta bancária emocional. E também, para acender o fogo à noite, é preciso pegar gravetos durante o dia. Amados, preste atenção que eu li que não há como
o sexo ser com qualidade se nós não investirmos no nosso relacionamento, no cotidiano da vida. O sexo por si só não pode aquecer um casamento gelado, ou seja, é quando o casamento no todo vai bem, é que a gente percebe que o sexo não fica fora disso. Eu costumo dizer o seguinte, que existe uma escada que a gente precisa subir os seus degraus. Se você está escrevendo, vamos escrever uma palavra em 4 degraus. Então, o primeiro degrau, honra. O segundo degrau, segurança. O terceiro degrau, intimidade. E o quarto degrau, sexo com qualidade. Qual é o primeiro degrau? Honra. Qual é o segundo degrau? Segurança. Qual é o terceiro degrau? Intimidade. E qual é o quarto degrau? Sexo com qualidade. Quantos aqui gostaria ou querem, desejam, esperam sempre que o seu casamento, no seu casamento, o sexo seja prazeroso, gratificante, maravilhoso? Levante a mão assim, por favor. Eu acho que essa é a expectativa de todos que se casam. De todos que se casam. Muito mais o homem, não é? O homem se casa esperando plenitude orgástica quase que diária, não é? Alguns são mais generosos, semanais, né? Esperam plenitude orgástica semanais. Agora, o bom sexo não é obra do acaso. Sexo com qualidade não é obra do acaso. É nós que construímos um casamento sexualmente feliz. E a construção desse casamento sexualmente feliz passa pela honra, pela segurança, pela intimidade, até chegar ao sexo com qualidade. Abra sua Bíblia rapidamente em 1 de Pedro, capítulo de número 3. Abra aí sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo de número 3. Vamos ver o que o apóstolo São Pedro escreveu. 1 de Pedro, capítulo de número 3. Pedro escreveu assim, ó. Pedro era casado, Pedro tinha sogra, consequentemente tinha esposa. Veja o que ele escreve no verso de número 7. 1 de Pedro 3 e 7. 1 de Pedro 3 e 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiros do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Pedro está dizendo que eu devo tratar a minha mulher com honra, para que a minha oração não caia no vazio. Quando é que eu passei a tratar a minha esposa melhor? Quando eu entendi que ela, antes de ser minha esposa, é filha de Deus. Antes de ser minha esposa, é filha de Deus. E é fácil você entender isso. Quantos têm filhas aqui? Quem tem filha? Levante a mão assim, por favor. Se você soubesse que o seu genro bateu na sua filha, o que você faria? Se você soubesse que o seu genro maltratou, fez chorar, deu uns cascudos na sua filha, o que você faria? Eu tenho uma filha casada com o Felipe. Faz sentido o Felipe bater na minha filha e depois vir pedir meu carro emprestado? Sim ou não? Não faz sentido. Faz sentido o Felipe bater na minha filha, depois me pedir dinheiro emprestado? Sim ou não? Faz sentido eu maltratar a Rose e depois dobrar o meu joelho para falar com o pai dela? Sim ou não? Esse é o grande problema.
honra. A gente precisa honrar. E honrar é reconhecer o valor. Honrar é reconhecer o valor. E quando é que eu reconheço o valor? Quando eu honro verbalmente. Quando eu honro protegendo fisicamente. Quando eu honro emocionalmente. Investindo na conta bancária emocional. Quando é que eu reconheço o valor? Quando eu honro financeiramente. Eu até brinco às vezes em quando, que quando o marido fecha as mãos para a esposa fecha as pernas para o marido. Amar custa caro, gente. O sexo por si só não pode aquecer um casamento gelado. O sexo é puro quando praticado dentro do casamento. Eu já falei sobre isso. Eu acho que nós podemos andar um pouco, tá? O sexo nunca deve ser usado para manipular ou controlar o cônjuge. Quando o sexo é usado de forma egoísta, o marido ou a mulher prostitui o leito conjugal. Por isso a Bíblia diz: maridos, amai vossas mulheres. A intimidade sexual não deve ser uma moeda de barganha, e sim um acordo de amor entre o casal. Comprometa-se sexualmente com o seu cônjuge por toda a vida. A menopausa não significa pausa sexual. A andropausa não significa pausa sexual. A Bíblia diz que os dois não devem se negar quando se fala do ato sexual. Número 7, a maneira como o casal se comunica determina a qualidade do encontro sexual. Vou parar um pouco aqui. Em Provérbios 18 e 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Amados, quando Deus quis criar o universo, Ele usou a força da linguagem. Haja luz e houve luz. Haja separação e houve separação entre águas e águas e tal. Preste atenção que a Bíblia diz que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Há um poder extraordinário no falar. A maneira como o casal se comunica determina a qualidade do ato sexual. Se não, preste atenção. Você está escrevendo? Escreva uma frase aí, por favor. O divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo. O divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo. Quando um casamento morre, antes morreu a capacidade dos dois de conversar. A palavra conversar é a junção de com mais versar, é fazer verso juntos. Comunicação vem de communicatio no latim, que é troca de presentes. E é interessante como diálogo é a junção de duas palavras que poderíamos interpretá-las assim: dia, tracinho, logos. Dia, luz, claridade, logos, verbo, palavra. O que significa dizer que à noite, quando lá em casa acaba a energia elétrica e que a escuridão toma conta, ninguém caminha com liberdade quando não há luz. Então, diálogo, quando acaba o diálogo, o relacionamento mergulha nas trevas. E numa relação onde não há diálogo, não há liberdade, ninguém caminha com segurança. Por isso é fundamental que você se preocupe com o seu sistema de comunicação. Construa um ambiente que favoreça a comunicação. Como? Construa um ambiente com confiança. E confiança se constrói trabalhando só com a verdade. Sempre que eu recebo um casal para aconselhar, como outro dia
outro dia não, há muito tempo atrás, um casal chegou no meu escritório e eles queriam resolver um problema de infidelidade. E eu me lembro que eu olhei bem nos olhos daquele marido e eu disse para ele o seguinte: queridão, aqui só a verdade. A mentira não suporta a luz e tem vida curta. A verdade não tem medo da luz e ela é filha do tempo. Então aqui eu não tenho tempo para perder com gente que não trabalha com a verdade. Como é que a gente constrói um ambiente que favorece a comunicação? Trabalhando só com a verdade. Trabalhando só com a verdade. Segundo, como é que a gente constrói um ambiente que favoreça a comunicação? Praticando o princípio da mansidão. Amados, a Bíblia diz que para preservar a unidade é necessário humildade, mansidão e longanimidade. Você sabe o que é paciência? Paciência é a capacidade de esperar sem se estressar. Você sabe o que é longanimidade? É longa paciência. É a capacidade de esperar longamente, esperar muito. Humildade, mansidão e longanimidade. O que é mansidão? Quando Jesus disse bem-aventurados mansos, na raiz etimológica da palavra, a ideia é de um animal bravo amansado. A ideia é amansar um animal bravo, ou seja, mansidão é ter as rédeas das emoções nas mãos. Nós precisamos treinar, contar até 10 antes de responder. Nós precisamos treinar a pensar antes de responder a uma provocação, a um estímulo. O nosso grande problema é que a gente não mede vez ou outra o nosso nível de irritabilidade. Você conta até 10? Você mede o seu nível de irritabilidade às vezes em quando? Você faz tempestades em copo d'água? Você usa o martelo para matar o mosquito na cabeça do outro? Pequenos motivos faz você começar grandes conflitos. Você gasta R$10 numa questão que não vale 50 centavos? Como é que a gente cria um ambiente que favoreça a comunicação? De acordo com o que Paulo disse: longe de vós toda ira. A raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. Os gritos começam quando termina a inteligência. Como é que a gente constrói um ambiente que favoreça a comunicação? Tendo autocontrole das emoções no momento de ira. Irai-vos e não pequeis, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquelas que forem boas para edificação e que transmita graça aos que te ouvem. Como é que a gente constrói um ambiente que favoreça a comunicação? A gente constrói com verdade, a gente constrói com mansidão, a gente constrói com bondade. Preste atenção que Paulo disse: sejam bondosos. O amor me faz bondoso e a bondade me faz uma pessoa agradável. O amor me faz bondoso e a bondade faz de mim uma pessoa agradável. E uma pessoa agradável é aquela que usa o tom de voz
dentro de casa, usa o mesmo tom de voz dentro de casa, como quando conhece alguém ali, a primeira vez está vendo uma pessoa e conhecendo aquela pessoa. Você já percebeu como é que a gente fala com alguém que está acabando de conhecer? Muito prazer. Senta, por favor. Dá licença. Um copo d'água. Aí a pessoa pega a água e quebra. Não se preocupe, não. Pega o copo d'água, deixa cair, quebra. Não se preocupa, não se preocupa. É assim que a gente fala dentro de casa. Você já percebeu como a gente fala quando tem visita em casa? Já percebeu? Uma vez eu fiquei hospedado na casa de uma pessoa lá em Mauá. Eu achei até interessante. O marido ficou ajudador, cooperador. E é quase mais ou menos assim, ó. Querido, por favor, pega para mim. Pois não, meu amor. Porque tem visita em casa, não é? Aí o marido lá naquela casa estava limpando tudo, não é? E ajudando a esposa depois na cozinha. E aí vai chamar as crianças para almoçar. Chega lá no fundo de casa, né? Lá no quintal, e diz assim: meus anjos, vamos almoçar? O mais serelepe, o mais espertinho, olha assim: pai, o que aconteceu com o senhor? Aí o pai: fica quieto, seu capetinha, senão eu te arrebento. Vamos almoçar. Aí quando chega na mesa, né, todos na mesa, vamos orar? O mais velho olha para a mãe: o pai está se convertendo, hein? O pastor tem que vir mais em casa. E geralmente quando a visita vai embora, aí desmonta o teatro. Aí tira a máscara. Amados, antes de melhorar o sexo, a gente precisa melhorar o relacionamento. Eu vou repetir: antes de melhorar o sexo, a gente precisa melhorar o relacionamento e construir um ambiente com camaradagem, com cooperação, com gentileza, com cavalheirismo, com paciência, com longanimidade. Longe de vós toda a ira, toda a cólera, toda a maledicência. Longe de vós. A falta de perdão impede que o casal tenha uma vida sexual plena. Como amanhã cedo eu tenho uma palavra profética nessa área, eu vou deixar para falar com vocês amanhã cedo. Eu vou fazer uma coisa amanhã que não é comum eu fazer nos eventos em função do número, mas eu acho que aqui vai dar para eu fazer. Eu e a minha esposa, nós vamos ungir a mão da aliança de todos os casais. E nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e a sua aliança. Quantos podem dizer amém? Amém. Então não falte amanhã, tá? 4 bênçãos que Deus planejou para o casal através do ato sexual. Leiam aí comigo, por favor. Número 1, a bênção do leiam, a bênção do companheirismo. Número 2, a bênção da unidade física, emocional e espiritual. Número 3, a bênção da procriação. Número 4, a bênção do prazer e gozo conjugal. Lembre-se, sexo e saúde andam de mãos dadas. O sexo faz muito bem para a saúde. Primeiro, o sexo é bom para o coração. Quando a pessoa fica excitada, as células dos genitais liberam óxido nítricos. Isso favorece a dilatação dos vasos sanguíneos e aumenta o fluxo de sangue. Olha como é importante, irmãs. O sexo é bom para o humor. Nesse ciclo, o cérebro libera endorfina, hormônios capazes de aliviar sensações dolorosas, ocitocina, que fortalece o vínculo afetivo. Depois do orgasmo, libera serotonina, responsável pelo bem-estar.
Gente bem resolvida sexualmente no casamento não anda com cara de maracujá de gaveta. É bom para a autoestima. Olha essa foto aí, olha esse desenho aí. Cientistas sugerem que a atividade sexual reduz a ansiedade, alivia o estresse e contribui para a autoestima. Pessoas sexualmente ativas também parecem ser menos vulneráveis à depressão e ao suicídio. Você nunca vai ver alguém, depois de gozar, dizer: quero me matar, quero morrer, quero morrer. Combate a dor. A endorfina produzida pelo cérebro durante o sexo é o maior analgésico natural do corpo humano. Sua ação se prolonga após o ato sexual. Ela pode ajudar a aplacar dores crônicas nas articulações, dores de cabeça e cólicas. Eu tenho 3 amigos médicos que trabalham comigo. Eu até desejei trazer um desses comigo, mas não foi possível. Doutor Luciano, que é professor universitário sobre fisiologia há 20 anos, e ele fala muito também sobre sexualidade. Um deles me contou que um marido estava junto com a esposa num lugar deserto, e lá não havia hospital, não havia médico, dentista, remédio, nada. E era um lugar, eu já fiquei em um lugar assim, certo? Se adoecer é complicado. E esse marido ficou com uma dor de dente, muita dor de dente. E lembraram dessa palestra aqui, que o sexo produz o quê? Endorfina. Olha lá, que é o maior analgésico natural do corpo humano. Ele e a esposa, então, resolveram ver se era verdade. Aí ele, com dor de dente, ela ajudou ele a alcançar uma ereção. Aí ele alcançou a ereção e conseguiram praticar um coito e ele gozou. Ele chegou ao orgasmo. Sabe o que aconteceu? A dor de dente passou. Já pensou se a moda pega, gente? Muito bem, agora os maridos têm uma linguagem codificada para conversar com a esposa no jantar, com as crianças à noite. De repente eles estão jantando em família e o marido olha para ela e diz: querida, estou com a dor de dente. Outro dia o marido disse: pastor, meu problema não é só assim dorzinha de dente, meu problema é canal, é muita dor, é muita dor. É muita dor, muito bem. Longevidade. O sexo é exercício aeróbico, eleva os batimentos cardíacos, como ocorre nas atividades físicas moderadas. As artérias se dilatam, o que aumenta a absorção de oxigênio. Musculatura trabalhada. Uma relação sexual não equivale exatamente a um treino de musculação bem feito, dependendo das posições escolhidas, porém é possível trabalhar as coxas, o dorso e o abdômen. Você tem uma academia em casa. Tem que usar com mais frequência isso, hein? Bom para o sono. O orgasmo favorece o relaxamento muscular, provoca bem-estar e exaustão, que facilita o sono profundo. E o bom sono é crucial para a saúde. Você está com insônia? Está precisando dormir melhor? Imunidade reforçada. Alguns pesquisadores sugerem que fazer sexo 1 ou 2 vezes por semana favorece o sistema imune. Dessa forma, o sexo ajudaria o corpo a combater resfriados e outras infecções. Menstruação regular. Estudos da Universidade de Stanford e Columbia revelaram que mulheres que fazem sexo pelo menos 1 vez por semana têm ciclos menstruais mais regulares. É bom para a próstata. Eu sempre, quando eu falo, sempre lembro de um profeta que estava orando pelos irmãos e tal, e revelando, e de repente ele coloca a mão na cabeça de uma irmã e diz assim: eis que o Senhor está te curando da próstata. A irmã levantou a cabeça e disse: mas mulher não tem, não recebe uma agora. Cada uma, hein? Médicos sugerem que o câncer possa ser provocado por vírus. A ejaculação frequente seria um meio de eliminar da próstata contrações grandes de vírus. Controle de peso. Uma relação sexual consome em média 100 calorias. O esforço pode ser equivalente a um trote de 7,5 km por hora. E é bem mais divertido emagrecer assim. Eu ouço cada história
Diz que uma vez uma esposa foi ao médico ginecologista perguntando para ele se o método anticoncepcional, preservativo, a camisinha, era seguro. Aí ele explicou direitinho como é que colocava, certinho para ela, explicou e ela, tá bom, vamos lá. Foi embora, 40 dias depois ela volta. Ele pegou a ficha dela para ver tudo que tinham conversado, aí lembrou, a senhora me perguntou sobre o método anticoncepcional, preservativo, vocês estão usando direitinho? Ela disse, doutor, nós estamos usando direitinho, só tem um problema, quando eu ajudo meu marido a colocar, ele sente uma dor que ele chora de dor, doutor. Mas por quê? Não é porque eu consigo colocar só uma bolinha dentro do saquinho. Na cabeça dela é para colocar tudo no saquinho. Lembre-se, macho e fêmea são diferentes. Quando honramos e celebramos as diferenças, fazemos amor com excelência. O melhor sexo da sua vida começa quando você honra e celebra as diferenças. As diferenças entre macho e a fêmea. 4 boas razões para aprendermos sobre as diferenças dos gêneros, para celebrar as diferenças, para aumentar a curiosidade e o fascínio, para atender o desejo do cônjuge, para termos mais compreensão e perdão. Aprendo a fazer suas diferenças a passarem por um processo de aceitação, compreensão e respeito. Vamos ver um pouco das diferenças. Primeiro, volume sanguíneo. A mulher tem 4 litros de sangue no corpo em média. O homem tem 5 litros de sangue em média no corpo. Palavras por minuto. As mulheres 250 e os homens 125. Um dia um casal estava conversando e ela disse assim, sabe por quê? Nós mulheres falamos 250 palavras por minuto e vocês só 125? Porque toda vez que a gente fala, vocês pedem para a gente repetir. E ele, como? Lado favorecido do cérebro. A mulher tem o lado esquerdo favorecido do cérebro. O homem tem o lado direito. Agora a mulher leva uma vantagem em relação ao homem. Segundo os pesquisadores, as mulheres têm mais micronervos entre um cérebro e o outro. Então elas têm a capacidade muitas vezes de usar os dois ao mesmo tempo. Mais do que os homens. Por isso que o homem consegue fazer uma coisa por vez e a mulher 5. A mulher abre o lixo, a mulher toca a criança no colo, abre o lixo, mexe com os pés, com o pé, mexe alguma coisa no fogão, atende o telefone, responde a pergunta da filhinha e ainda presta atenção na conversa do marido no celular, diz, não meu amor, não é assim. O homem faz uma coisa por vez e olha lá, ele coloca o leite para ferver. E não o distraia, por favor. Principais temores das mulheres: desligamento e abandono. Toda mulher teme o desligamento e o abandono. Quais são os principais temores do homem? Ser controlado e fracassar. O homem precisa estar no controle, não é? O homem precisa ter o controle. E o homem teme fracassar. Querem ver uma prova? Quem aqui já broxou, por favor? Levante a mão. Quem broxou aqui? Quem na hora H fracassou? Levante a mão. Seu dia chegará, meu irmão. Quem nunca broxou? Levante a mão, por favor. Seu dia chegará, meu irmão. Isso acontece com qualquer um, na verdade. E não precisa entrar em crise não, viu? Não precisa entrar em crise não. Isso acontece. Visão. A mulher tem uma visão detalhista e periférica. A mulher não precisa virar a cabeça para enxergar do lado. No restaurante, ela diz assim para o marido, dá uma olhadinha na minha direita aqui, ó. Vê que sujeita. Mais vestida de forma descomposta. Aí ele, onde? A mulher tem uma visão detalhista e periférica, o homem tem uma visão panorâmica. Querem ver uma coisa? Coloca uma mulher numa sala, tira ela.
Aí coloca o homem nessa mesma sala, tira ele separadamente. Aí pergunta para ela, o que tinha na sala? Eu falei, na sala tinha uma estante, na estante tinha uma fotografia da família, inclusive tinha um nenenzinho com a chupeta na boca. Tinha um tapete lindo assim, parece que era um tapete feito. Aí começa a dar o detalhe do tapete. Aí no meio do tapete tinha uma mesa de centro, e no centro da mesa tinha uma toalha linda. Parece que era meio amarela, não sei o quê. Aí tinha um vaso com umas flores que eu achei maravilhosa. E aí começa, detalha toda, tinha um quadro, e o quadro parece que era um navio. Então, e aí ela detalha. Aí chama o marido, fala, o que tinha na sala? Na sala? Na sala? Eu acho que tinha uma poltrona, porque eu sentei no negócio macio. Porque o homem é assim, o homem vê panoramicamente, o homem não vê detalhadamente. Não é? O homem consegue enxergar uma placa ao longe na estrada, mas ele não consegue enxergar a margarina na geladeira, o pote de margarina. Aí ele fica, querida, onde é que está? Onde é que está? Eu achei que está aqui, meu amor. Eu lembro que a minha esposa estava comigo no aeroporto de Miami, nos Estados Unidos. Nós voltávamos para o Brasil. Nós estávamos com fome e a gente entrou na pizzaria Hut e muita gente. E aí eu peguei minha pizza, ela pegou a dela, um refrigerante lá, e saímos e sentamos numa mesinha. E eu estou lá entretido com a minha pizza e tomando lá o meu refrigerante. Daqui a pouco ela diz assim, ô Jô, oi, dá uma olhadinha no tamanho da unha do dedão do pé daquele rapaz. Eu não tinha enxergado o rapaz. E ela conseguiu enxergar o tamanho da unha do dedão do pé. A unha do dedão do pé. Porque é coisa de mulher. Por isso, o doutor Luciano sempre fala isso. Ele fez um treinamento com a esposa. Ele aprendeu a enxergar como as mulheres, e ela aprendeu a enxergar como os homens enxergam também. Então, é muito legal entre ele e a esposa. Quando ele chega em casa de um evento, a esposa pergunta, como foi? Geralmente ele dizia assim, foi uma bênção. Ela disse, não é possível, não é possível. Aí eles treinaram. Aí ele treinou a enxergar como as mulheres. Entendeu? Então, quando ela pergunta assim, como foi o evento? Olha, eu cheguei às 7h16. Entrei com o meu carro no estacionamento. Ao lado do meu carro, eu vi o carro do pastor, que estava chegando comigo. E nós entramos juntos na igreja. E a igreja estava maravilhosa. Tinha 85% do templo ocupado. E aí ele vai. Isso leva meia hora. Aí já pergunta, então agora, você quer na versão feminina ou na versão masculina? Se tiver com pressa na versão feminina, masculina, foi uma bênção. Certo? Agora a gente precisa entender que as mulheres gostam de ouvir sobre detalhes. E as mulheres precisam compreender que os homens são mais objetivos. Por isso, se é à noite, estão deitados, preste atenção, a mulher consegue prestar atenção 15 minutos sem distrair. Os homens conseguem no máximo 5 minutos. Por isso, irmã, se for à noite, estão deitados, resuma o quanto puder. Porque se passar de 5 minutos, ele já dormiu. E tem alguns que dormem assim, Já era. Muito bem. Como cada um economiza? A mulher economiza comprando. A mulher diz assim, eu economizei R$100, porque o vestido custava 200, custava 300, paguei 200. O homem não, o homem economiza guardando mesmo. Quando ele fala, guardei, certo? Sexo para a mulher é mais emocional e para o homem é mais biológico. O homem consegue ter uma relação sexual depois do enterro. E ele vai atrás da mulher armado e tal, procurando a mulher e tal. E a esposa, querido, que era seu tio, querido, era seu tio.
Ele diz, mas foi ele que morreu, eu estou vivo. Foi ele que morreu, eu estou vivinho da Silva, pô. Entendeu? Por quê? Porque para o homem o sexo é mais o quê? Biológico. Para a mulher o sexo é mais emocional. É por isso que as prostitutas ganham dinheiro. Porque os homens que se relacionam com ela não têm emoção envolvida. Não tem sentimento envolvido. Agora, a mulher, dificilmente, não estou falando as prostitutas que fazem do sexo para ganhar dinheiro. Não, eu estou falando as mulheres íntegras, idôneas, dificilmente consegue se relacionar sem envolver emoção, sentimento. E nós, maridos, precisamos entender isso. Quantas vezes pensa em sexo no dia a mulher? Quantas vezes vocês acham? Há uma pesquisa que diz que a mulher pensa 3 a 4 vezes em sexo por dia. Isso se ela ler o livro de Cantares de manhã, alcança 4 vezes, certo? E os homens, até ao meio-dia, já pensaram 33 vezes. Quando Deus programou o homem, o programou para produzir de 10 a 20 vezes mais testosterona, que é o hormônio da libido. As mulheres precisam entender isso. Deus programou o homem com uma intensidade maior do desejo sexual. Deus programou a mulher com uma intensidade menor. Por isso que o homem é o elemento que age, a mulher é o elemento que reage. Seu marido é normal, irmão. Porque tem mulher que pensa, não, meu Deus, meu marido só pensa nisso, meu Deus. Uma vez o pastor Hernandes Dias Lopes falou com um casal e ele queria sexo todo dia, 7 vezes por semana. E ela queria uma vez por mês. Como é que a gente concilia essa frequência? Agora, irmãos, guardem isso. Sexo é muito mais uma questão de qualidade do que de quantidade. Vou repetir. Sexo é muito mais uma questão de quantidade, de qualidade do que de quantidade. Não adianta um casal se relacionar todos os dias. É aquela relação fast food, rapidinho. Irmãos, às vezes em quando pela manhã é muito bom uma rapidinha, mas todo dia uma rapidinha não é bom. Fast food é bom às vezes em quando, agora bom mesmo é um jantar bem elaborado. Agora todo dia jantar bem elaborado cansa também. A saúde está no equilíbrio. Eu vou repetir, a saúde está no equilíbrio. Homem e mulher precisam ver qual a frequência que melhor se adequa aos dois. Então, se 7 é muito, vamos colocar então 2 por semana, certo? Mas não pode ser todo dia e toda hora, porque tudo que é demais cansa. Irmãos, pode ser filé mignon, come isso todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Chega uma hora que você quer ovo frito. Pode ser picanha, come isso todo dia, de manhã, de manhã no almoço e à noite. Chega uma hora, então tudo que é demais é patológico. A saúde está no equilíbrio. Então, se o homem quer sexo todo dia, talvez ele está vendo pornografia, estimulante, 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 estimulante. Então, não é normal, você precisa de ajuda. Não é normal. Agora, o homem que procura a mulher uma vez a cada 3 meses, ou ele está doente, ou ele tem tendência homossexual, ou ele está doente, tem tendência homossexual, ou ele tem um caso extraconjugal, ou
ou não sei o que acontece com esse homem. Ele não é normal. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Porque o normal é o homem ser o que age e a mulher ser aquela que responde. E quando isso não está acontecendo, alguma coisa está errada aí. Desejo sexual. A mulher quer intimidade e o homem quer erotismo. A mulher quer intimidade e intimidade vem de interno, interior. Intimidade significa conhecer o que vai no interior do outro. Por isso, quando há intimidade, o marido conhece o mapa afetivo da esposa. Quando há intimidade, a esposa conhece o mapa afetivo do marido. E aí, então, um procura suprir as necessidades do outro. Agora, erotismo é toda manifestação física que desperta no homem e na mulher o desejo pelo ato sexual. Erotismo tem a ver com música, dança, perfume, cremes, posições, lugar, roupas, carícias, sussurros. A mulher primeiro quer carinho, depois sexo. O homem quer sexo, depois carinho. A mulher, eu acho que toda mulher gostaria de dizer isto para o homem: antes de tocar o meu corpo, toque o meu coração com atitudes de afetuosidade. Antes de tocar o meu corpo, toque o meu coração com atitudes de afetuosidade. Um casal maduro, o homem consegue abraçar a esposa fora do sexo, beijar a esposa carinhosamente fora do sexo. Muitas mulheres reclamam: sabe por que eu não toco com mais frequência meu marido? Porque ele entende carinho como gatilho sexual. Eu não posso abraçá-lo porque ele já pensa que eu quero aquilo, quando na verdade eu quero apenas abraçá-lo nesse momento. A mulher primeiro quer carinho, depois sexo. O homem quer sexo e depois carinho. Antes de tocar no meu corpo, toque a minha alma com afetuosidade. O que mais excita a mulher? A mulher é auditiva, o homem é visual. Alguém disse e eu concordo: o clitóris na mulher, deixa eu ver onde é que fica o clitóris da mulher aqui, que algumas pessoas acham que não sabem. Áreas erógenas na mulher descentralizado, no homem centralizado. Olha aqui, ó. Está vendo aqui, irmão? Olha como para a mulher o sexo é aqui, ó, descentralizado. Está vendo aqui, ó? Descentralizado. Olha as áreas erógenas: lóbulo da orelha, pescoço, está vendo aqui, ó, parte interna do braço, mamilo, barriga. O clitóris fica aqui, irmão, ó, fica aqui, ó, o clitóris. Porque tem gente apertando o botão errado. Então vou mostrar aqui, ó, o clitóris. Agora veja como o homem é centralizado, tudo converge para cá, ó, tudo converge para cá, tudo converge para cá, certo? Agora preste atenção. O clitóris anatomicamente fica aqui, mas o clitóris psicológico e emocional fica no ouvido. Um homem que manipula embaixo, mas não sabe manipular em cima, dificilmente ele realiza a esposa sexualmente. Toda mulher tem necessidade de investimentos na sua conta bancária emocional através de palavras. O homem é visual, o homem se excita pelo que vê. Dependendo do dia, se o homem vê a mulher saindo do banheiro, enrolado numa toalha, ele vai atrás armado e ele: que isso, meu amor? Vamos para a igreja, Santa Ceia hoje, certo? O homem se excita pelo que vê. A mulher é muito mais auditiva do que visual. A mulher é muito mais auditiva do que visual. Eu termino apenas mostrando aqui para vocês que o tempo se foi
assim é a cabeça do homem, o cérebro do homem. Na cabeça do homem tudo é compartimentalizado. Na cabeça do homem tudo é bem dividido, separado. Na cabeça do homem, para cada coisa existe uma caixa, uma gaveta. Igreja, mãe, amigos, família, sexo, clientes, velório, futebol, esposa e sogra. Mas vocês perceberam que tem uma caixinha do nada aqui, tá vendo? Diga, caixa do nada. Todo homem tem uma caixa do nada. Ele vai pescar e fica 8 horas lá assim, ó. Está pensando o quê? Nada. Ele assina Sky, DirecTV e outros canais, fica lá assim. 500, 550, 600, 1, 2, 3. Está assistindo o quê, meu amor? Nada. Ele fica na varanda olhando para o vazio e a esposa pergunta, está pensando em quê, meu amor? Nada. Todo homem tem... E como a mulher não suporta ver uma caixa vazia, ela quer colocar alguma coisa dentro. Irmã, por favor, respeite a caixa do nada do seu marido. Como é que é a cabeça da mulher? Ah, diferente. A cabeça da mulher é diferente. Como é que é o cérebro da mulher? Assim, ó. Gente, sai fumaça aí, ó. Tudo na mulher passa pela emoção. A mulher é 100% emoção. O cabeleireiro está ligado à roupa que vai vestir, ao carro que está no concerto, à mãe que precisa ser visitada, ao trabalho que ela tem que fazer, ao cartão de crédito que tem que pagar, aos filhos que tem que buscar na escola. Tudo na mulher passa pela emoção. Por isso que é mais complicado, não é verdade? Terminando, resposta sexual. A mulher é o fogão a lenha e o homem é o fogão a gás. É fácil acender um fogão a lenha, sim ou não? Dependendo do dia, dependendo da umidade do ar, dependendo da disponibilidade de madeira, dependendo da habilidade de quem acende o fogo, sua camisa, gente, dá trabalho. Acender o fogão a lenha requer tempo, diga tempo. Por isso que para a mulher é muito complicado a ejaculação precoce. Eu vou repetir. Por isso que para a mulher é muito complicado ejaculação precoce. Por que algumas mulheres têm um problema chamado dispareunia? Que é dores no intercurso sexual. Porque o homem é tão rápido que não dá tempo de a hipófise, certo? Colocar em funcionamento glândulas que produzem o líquido lubrificante da vagina. Não dá tempo, porque o homem é tão rápido. Olha lá, fogão a gás. Como é que a gente acende o fogão a gás elétrico ainda? Está aceso. Só que tem uma desvantagem. Na mesma velocidade que liga, é a mesma velocidade que desliga. E dependendo do dia e da idade, só no outro dia. Agora, se a mulher é o fogão a lenha, ela precisa de tempo. Se a mulher é o fogão a lenha, quem já acendeu um fogão a lenha de verdade? Fogão a lenha de barro, de verdade. Levante a mão. Quem já acendeu? Venha, levante a mão assim. Tem que ter jeitinho, sim ou não? Sim ou não? Se não tiver jeito, fica complicado. Então tem que ajeitar a lenha, tem que arrumar direitinho, tem que tocar fogo direitinho, tem que abanar. Tem que abanar. Então, agora, o fogão a lenha tem uma vantagem. Depois que pega fogo, enquanto tiver madeira, o fogo vai longe, gente. Você sabia que tem mulher, eu não estou dizendo todas, há uma pesquisa que tem mulher que chega a ter 80 orgasmos múltiplos. Eu nunca ouvi falar que um homem teve dois orgasmos de uma vez. Pelo contrário. Por isso, se o fogão a lenha é diferente do fogão a gás, tem que esperar, tem que ter paciência.
tem que ter delicadeza, jeito, tato. A mulher precisa, muito mais do que o homem, de muito toque, muita sensibilidade, muito jeito, muita paciência, para que ela realmente experimente o orgasmo como uma bênção de Deus. Agora leve essa frase na sua mente. Para acender o fogo à noite, é preciso pegar gravetos durante o dia. Eu vou repetir. Para acender o fogo à noite, é preciso pegar gravetos durante um dia. Um dia lá em casa eu acordei, estava assim, olhando para o espelho do banheiro, aí eu peguei um batom da minha esposa, e escrevi uma frase para ela, e embaixo eu coloquei: bom dia, te amo. Aí você me pergunta: o que é isso, pastor? Gravetos. Um dia eu deixei escrito para ela assim, ó: nos invernos rigorosos da vida, você foi o cobertor que não deixou minha alma morrer de frio. Aí você coloca te amo, pega R$100, coloca junto. Aí o irmão disse: pastor, isso não é graveto, isso é tora. Isso vai dar para acender o fogo o mês inteiro. Um dia eu terminei um evento aqui em Gaspar, Santa Catarina. Terminei um evento, e porque eu aluguei o hotel inteiro para o evento, me deram a suíte presidencial. Na verdade, a suíte nupcial. E eu achei aquilo tão lindo, tão maravilhoso, que quando terminou o evento eu disse para minha esposa: vamos marcar para a sua mãe e a minha mãe passar aqui descansando uma semana. Ela disse: já estou vendo as passagens aéreas e vou vir junto com elas, porque elas não podem vir sozinhas, tem que cuidar das velhinhas. O que você acha que a minha esposa sentiu quando eu me preocupei com a mãe dela, com a minha mãe, providenciando uma semana de descanso como expressão de cuidado? Isso é graveto. E elas foram, e foi maravilhoso ter a oportunidade de patrocinar isso para a mãe dela e para a minha mãe. O que você acha que eu estava fazendo? Eu estava ajuntando graveto. Um dia, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, minha esposa chegou para mim e disse: olha, eu tenho um orçamento aqui que eu quero fazer uma recalchutagem geral, cirurgia plástica. Eu disse: quanto que é? Quando me mostrou a conta, eu falei: Jesus da glória, parcela isso aí? Ela disse: não, ele parcela um bocado de vezes se quiser, tal. Eu falei: se é para o bem da obra e do obreiro, pode fazer. O que eu estava fazendo? Eu estava juntando o quê? Graveto. Um dia eu estava entrando, eu me lembro um dia, estava muito frio, de onde eu moro, faz frio, na época do frio faz bastante frio, e aí lá em casa, na nossa cama, cada um tem o seu lado. Então eu durmo no meu lado todo dia e ela no lado dela. Eu acho que todo mundo é assim, a maioria é assim, né? Então eu durmo no meu lado dela. E aí, muito frio, eu tomei banho rapidinho primeiro e corri, deitei, mas eu deitei no lado dela e fiquei lá. Quando ela saiu assim, ela veio correndo também lá do banheiro, muito frio, falou: está deitado do meu lado por quê? Eu disse: para esquentar a cama, para você dormir mais confortável. Olhe para o seu cônjuge e diga para ele e para ela assim: vamos juntar gravetos? Para acender o fogo à noite, precisa pegar gravetos durante o dia. Quantos podem dizer amém? Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar, nós vamos ter aí 40 minutos de intervalo e estaremos de volta. E hoje à noite nós vamos ter a participação do Dani Azevedo conosco. Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos acham que dá para melhorar? Digam amém. Vou orar com a minha esposa. Vem aqui hoje, coloque a mão no ombro da sua esposa, coloque a mão na cintura do seu marido
Vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, eu tenho dito neste lugar que primeiro a gente precisa plantar a semente da honra, para que haja segurança, que nos leve à intimidade e que garanta sexo com qualidade. Nos ajuda a construir um ambiente que favoreça a comunicação, Senhor. Porque sem comunicação é impossível termos uma vida sexual saudável. Pai, que na nossa relação a grande preocupação seja de glorificar o Teu nome. Que em tudo na nossa vida e na nossa casa o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada marido a fazer a sua esposa mais feliz. E ajuda cada esposa a fazer o seu marido mais feliz. Nós entendemos que quando o Senhor trabalha em nós, consequentemente o Senhor trabalha através de nós. Que eu possa ser uma bênção para minha esposa, e que a minha esposa seja sempre uma bênção para a minha vida, e que juntos nós possamos construir um casamento à prova do tempo e das adversidades. Pai, é no nome de Jesus que eu quero abençoar a vida íntima de cada casal, porque Tu és um Deus que não está preocupado apenas com outras partes e aspectos do casamento. O Senhor também está preocupado com a nossa vida sexual. Que a nossa vida sexual seja uma bênção. Dá que nós possamos, ó Deus, sempre tratar com respeito, dignidade, com honra, com presteza, com camaradagem, para que à noite fique mais simples e mais fácil nós vivemos a plenitude do ato sexual debaixo da Tua bênção. No nome de Jesus, eu peço que seja assim. Quantos podem dizer amém? Quantos acham que é importante o pastor Josué, a pastora Rose continuar ministrando esta palavra em todo o Brasil? Diga amém. Se é verdade, no intervalo, passe lá na minha banca, no meu estande, leve um livro, leve um DVD, leve um CD, leve um material. Você talvez não tenha noção do quanto estará nos ajudando a prosseguir. Agora, assim, dá um beijo bem gostoso no seu cônjuge aí. Vamos ver, dá um beijo bem gostoso aí. Dá um beijão aí. Deus abençoe a todos vocês. Amados, nossos irmãos podem descer aqui pela minha direita. Lá embaixo há um coffee break para nós saborearmos. Pode descer pela minha